Amados ouvintes, essa é uma passagem conhecida dos irmãos. É uma passagem em que Tiago, ele escrevendo as 12 tribos dispersas pela terra, principalmente na região de Roma, Capadócia, toda aquela região ali, onde os crentes que foram perseguidos, pelo Império Romano, eles se dispersaram, mas em uma só unanimidade, em uma só fé, eles conservavam a fé em Cristo Jesus e propagavam esse evangelho. Mas sabemos que a perseguição, ela faz com que pessoas se sintam fragilizadas na fé, que queiram desistir, a aflição, a angústia bate, e a gente imagina uma situação dessa, Então, quando o Tiago ele escreve essa carta, ele faz referência a esse público notório, as 12 tribos que estavam dispersas, e ele é uma carta de encorajamento e também de instrução. Ela tem um caráter bem parecido aos livros escritos por Salomão, a exemplo, Provérbios. É um livro instrutivo e ele vai dar algumas instruções. Ele dá as instruções a respeito das tentações no capítulo 1, em que o varão que é provado, que é tentado, ele é tentado por Deus, nesse caso, tentado para ser aprovado, mas Deus, ele não permite que nenhuma tentação venha sobre vós, sobre nós, de maneira que não suportemos. É aquela prova, a tentação vem do próprio homem pelo fato dele deixar que a carne engorde o pecado, e ali ele é tentado naquela área. Então, ele escreve dizendo que é bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometida aos que o amam. Essa é um ponto importante a gente citar e comentar. Ser provado por Deus. Deus ele tem provado certamente você em uma das suas áreas da sua vida, seja na área material, financeira, na área espiritual. Deus tem provado você com a intenção de aprovar. Então, sinta-se bem-aventurado quando você sofrer uma perseguição, uma provação ou qualquer coisa parecida que venha colocar à prova a sua fé. É necessário que Pedro vai dizer que assim como o ouro é provado pelo fogo, assim também é a nossa fé, mais preciosa que o ouro provado no fogo. Então, Deus põe à prova a nossa fé. Deus coloca à prova a nossa confiança nele. E a intenção de Deus é nos aprovar, é nos conduzir a um nível de fé que a gente não está acostumado. E que Deus nos dê graça para a gente suportar a tentação, para a gente superar todas as adversidades e não renunciar à fé. Então é uma palavra de encorajamento, que Tiago, ao escrever essa carta, certamente muitos irmãos eram tentados, eram perseguidos, caluniados, irmãos que estavam dispersos em regiões montanhosas, em cavernas, que estavam passando por um período de estima, perseguição, de angústia, de aflição, mas Deus provou a fé daquele povo e o aprovou. Aí no capítulo 2 ele vai falar a respeito da acepção de pessoas, que não devemos fazer acepção de pessoas por status ou condição social, que devemos tratar todos de igual modo, seja o pobre, o rico, o gordo, o magro, o preto, o branco, todos devem ser tratados de igual modo. Nós sabemos que esse tipo de acepção é bem notório na nossa sociedade. Esse tipo de acepção, esse tipo de tratamento, ele é bem comum
nos lugares de comércio, né, em lojas, em shoppings. Mas quando o Tiago ele fala a respeito aqui, ele fala a respeito da acepção que estava sendo praticada dentro do templo, onde o povo tratava o rico de um jeito, preparava-lhe um melhor lugar, e o pobrezinho era tratado de forma indiferente. Aí Tiago vai tratar severamente esse sentido, que não devemos fazer nenhum tipo de acepção. Então, no capítulo de número 3, né, ele fala a respeito de tropeços, né, de palavras. O muito falar provoca quedas e tropeçamos em muitas coisas. Na Bíblia vai descrever que o sábio ele é paciente no ouvir e tardio no falar. Ele ouve mais do que fala. E na Bíblia mesmo diz que até o tolo passa-se por sábio quando fica em silêncio. Então, essa é uma lição para nós. A gente ouvir mais antes de falar qualquer palavra, para que não venhamos tropeçar em assunto algum. Aí no capítulo 4, ele vai descrever a respeito de resistir às paixões. E ele começa o capítulo 4 fazendo uma pergunta: de onde vêm as pelejas entre vós? Porventura não vendiste a saber de vós, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçai e nada tendes? Pois sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tem, porque não pedeis. Ele trata aqui severamente a respeito das guerras. De onde vêm as guerras? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas a Bíblia já traz a resposta. Por que as nações guerreiam? Porque povos guerreiam entre si. E ele vai dizer aqui, ele dá a mesma resposta. Porventura vem disto, né, a saber dos vossos deleitos, da vaidade, da paixão, da ânsia pelo poder. Então a guerra, ela aqui é tratada na carta de Tiago como um produto de que vem da própria vaidade e paixão do homem, o desejo e a sede pelo poder. As nações guerreiam com esse sentido, pelo território, por poder. Tiago ele trata a respeito desses assuntos. Aí no versículo de número 8, ele começa a dar algumas instruções para um povo que estava sofrendo ameaças, perseguições, ameaças de morte. E aqui esse povo estava angustiado certamente. Aí Tiago ele dá uma receita que é básica. Ele chega a dizer: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Nesse versículo ele cita a respeito que a única solução é chegar a Deus. O único remédio é se achegar ao Senhor. E se achegar a Deus exige alguma renúncia, exige uma vida devota de oração ao Senhor, exige uma intimidade com Ele. Se chegar a Deus, não podemos se achegar de qualquer modo. Ele mesmo diz aqui: limpai as vossas mãos, porque as nossas mãos elas estão manchadas, elas estão manchadas pelo pecado. Quando o homem cai ali no jardim do Éden, o preço do pecado manchou a imagem do homem, destituiu o homem da presença de Deus, afastou o homem da presença do Senhor, a ponto de Deus ter que expulsar o homem do jardim. E desde então o homem carrega essa mancha, as mãos sujas pela culpa. Mas também podemos fazer inferência nessa passagem uma grave acusação
Quando a gente tem algo, quando ele disse limpai as mãos, limpai a mão aos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Podemos também dizer aqui a respeito do povo que crucificou a Cristo, que escolheu Barrabás, que tinha culpa nesse julgamento. E essa culpa estava em suas mãos. E assim como fez Pôncio Pilato, que lavou as mãos se isentando da sua decisão. Ele se isentou porque não via culpa nenhuma. Mas os religiosos da época crucificaram, solicitaram soltar um criminoso, um malfeitor, Barrabás, e libertou um homem. Esse homem que tinha toda a culpa em troca de um homem justo. O homem justo que andava em retidão, o próprio Deus, foi crucificado. Então essa culpa estava na mão do homem. Aí Tiago ordena: limpe as mãos, purificai as mãos, purificai o vosso coração, porque é um coração tendencioso à queda, ao pecado. Era um coração que só maquinava o mal, como diz o escritor dos Provérbios. O insensato, o escarnecedor maquina o mal e não consegue dormir sem fazer algum mal. Então, limpar as mãos tem sentido de culpa. Limpe-se as mãos, se arrependam. E vós de duplo ânimo, que coxia entre dois pensamentos. Não podemos chegar a Deus com idolatria, com pensamento dividido, servir a Deus e servir a Baal, ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não dá. Ou a gente serve a Deus em sua integralidade, ou a gente não consegue adorá-lo. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Não podemos ter um coração duvidoso a respeito de Deus. Temos que servir ao Senhor. Temos que viver a Deus. Temos que viver a plenitude do Evangelho. Não podemos estar divididos em duas ideias. Não podemos estar divididos a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a Baal. Ou servimos ao Senhor que fez os céus e a terra, ou ao príncipe deste mundo. Não dá para cochear entre dois pensamentos. É por isso que Tiago diz, vós de duplo ânimo, purifique um coração. Tenha um coração puro, um espírito reto, que se incline ao Senhor. E ele diz mais no versículo 9: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aqui certamente ele dá a receita. De que forma eu posso se achegar a Deus? De que forma eu posso sentir Deus, viver Deus no meu dia a dia? Primeiro, é necessário sentir as vossas misérias. É necessário ter a sensibilidade do que o que a gente faz é errado, do que o que a gente fez e a gente pratica é pecado. Tem muita gente que perdeu a sensibilidade ao pecado, que acha que o pecar não é mais pecado, que acha que fazer as vontades da carne não é mais pecado, que acha que se te faz bem não é errado. Não, irmãos, pecado ainda é pecado, e pecado nunca deixou de ser pecado. O que a Bíblia diz, o que é pecado é. Então, primeiro devemos sentir as nossas misérias, ver o que é que a gente é, um miserável pecador, que precisa de Deus para alcançar a misericórdia. E chorar, se lamentar, se arrepender dos nossos maus caminhos. É por isso que no livro de Crônica a gente vai ver uma passagem que Deus diz bem claramente: se meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus, Ele está disposto a nos ajudar. Deus, Ele está disposto a trabalhar por nós, a pelejar por nós, a nos curar dessa chaga que se chama pecado. Deus, Ele deu seu único filho para morrer por nós, por mim, por você, para que esse pecado que nos escravizava e reinava por gerações não reinasse mais, porque agora temos a liberdade em Cristo, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Cristo. Então devemos lamentar e chorar e converter-se no nosso riso em pranto, irmãos, e o vosso gozo em alegria, em tristeza. Aí no versículo 10, ele vai dar a chave do sucesso para aquele que quer seguir a Cristo. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esse é um versículo muito difundido, muito ensinado, até de forma errônea, que diz: os humilhados serão exaltados. Não é assim. É os que se humilham perante o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se humilhar debaixo da potente mão de Deus, esse é o sucesso de alcançar a misericórdia. Esse é o sucesso de alcançar uma vida próspera com Deus. É se humilhar diante do Criador. É o vaso que está na mão do oleiro, que pode se quebrar, mas se quebrar na mão do oleiro, ele reconstrói, ele amassa o barro de novo e faz um vaso novo. Se humilhe diante de Deus, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o segredo, é a chave do sucesso, é se humilhar em oração, em súplicas a Deus, é se aproximar do Senhor, dizendo: meu Deus, eu sou um miserável pecador, como disse o publicano. Tende misericórdia de mim, que careço de salvação. É ver que você não é tão bom como parece ser. É ver que você não é santo como se acha. Tem muitas pessoas que dizem: eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico imoralidades, achando que a salvação, o ato das obras dele, lhe confere uma salvação. Não, a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, já disse Paulo. A salvação é pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então a salvação é pela graça, não é pelas obras. E se é pela graça, para alcançar essa graça, irmãos, devemos se humilhar diante de Deus. Devemos derramar, apresentar ao Senhor as nossas misérias. É abrir o livro diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de salvação. Eu preciso do Senhor. Que Deus possa tocar em seu coração e você alcançar essa misericórdia. Que Deus vos abençoe. E que essa humilhação não é para a sua desonra. Se humilhar diante de Deus não traz uma desonra. Pelo contrário, a humilhação diante de Deus traz honra. Humilhai-vos perante a face do Senhor, e Ele vos exaltará publicamente. Então, quer ser exaltado por Deus? Primeiro se humilhe diante dEle. Primeiro reconheça que você é miserável pecador e precisa de salvação. E aí, ao tempo dele, Ele vos exaltará. E não lhe exaltará secretamente, mas publicamente, para que todos vejam o poder de Deus e o agir de Deus na sua vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.